Tu sabe quem são os donos das maiores invencibilidades na história da Libertadores? Aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre o clube peruano que foi o detentor desse recorde por mais de 50 anos e dos 3 clubes brasileiros que igualaram ou superaram esse recorde nos últimos 2 anos de Libertadores. Sejam bem-vindos ao Bino Futebol Clube. Nos ajude a espalhar esse conteúdo dando seu like no nosso vídeo e se tu gosta de Libertadores e futebol sul-americano, te inscreve no nosso canal e seja um torcedor do nosso clube. Começamos pelo longínquo ano de 1962, a Libertadores engatinhava e chegava na sua 3ª edição. O Sporting Cristal do Peru, que neste ano disputa sua 38ª edição de Libertadores, em 62 fazia sua primeira participação na competição e fez apenas 4 jogos. Foi derrotado nas 3 primeiras partidas, mas venceu o Racing da Argentina por 2-1 no último jogo e foi eliminado daquela edição. O clube só voltaria a disputar uma Libertadores 6 anos depois, em 1968, e nesta edição o Sporting Cristal jogou 12 partidas e não perdeu nenhuma, sendo eliminado na segunda fase com um total de 5 vitórias e 7 empates. Na primeira fase, o clube peruano enfrentou seu compatriota universitário, além dos bolivianos Jorge Wilstermann e Always Ready. Já na segunda fase, os adversários foram o já extinto Deportivo Português da Venezuela, Emelec do Equador e o já tricampeão da América Peñarol do Uruguai. O Sporting Cristal chegava na edição seguinte, em 69, com uma incrível invencibilidade de 13 jogos. Para efeitos de comparação, os já campeões Peñarol do Uruguai e Independiente da Argentina haviam conseguido no máximo até 69 apenas 8 jogos de invencibilidade na competição. Nesta edição, o clube peruano conseguiria ainda mais 4 jogos sem perder, chegando ao recorde de 17 jogos de invencibilidade na Libertadores. Os adversários foram o também peruano Juan Aurich e os chilenos do Universidade Católica e do Santiago Wanderers. E foi justamente para o Santiago que o Sporting Cristal voltou a saber o que era uma derrota na Libertadores. Em 11 de março de 69, o clube perdia no Chile pelo placar de 2-0. Os números totais da invencibilidade do Sporting Cristal foram de 17 jogos, com 8 vitórias e 9 empates. O clube peruano marcou 29 gols e sofreu 15. Em 2013, o Corinthians por muito pouco não conseguiu igualar o feito do Sporting Cristal. O clube brasileiro em 2012 conquistou sua primeira Libertadores da América e sua campanha foi irrepreensível. Em 14 jogos, foram 8 vitórias e 6 empates, sendo campeão invicto. Nesta edição, o Corinthians enfrentou na fase de grupos o Deportivo Táchira da Venezuela, Nacional do Paraguai e o Cruz Azul do México. Já nas fases eliminatórias, os adversários foram o Emelec do Equador, Vasco da Gama e Santos do Brasil e na final o todo-poderoso Boca Juniors da Argentina. O Timão chegava na edição de 2013 com 14 jogos de invencibilidade e precisava de apenas 3 jogos sem perder para igualar o recorde do Sporting Cristal, que já durava 44 anos. E no primeiro jogo, na fase de grupos, o Corinthians empatou na Bolívia com o San José e na sequência venceu o Milionários da Colômbia em São Paulo. O terceiro jogo era contra o Clube Tijuana no México e bastava um empate para o Timão igualar o Sporting Cristal, mas o clube acabou sendo derrotado por 1-0 e chegava ao final sua invencibilidade na Libertadores. Os números finais da invencibilidade corintiana foram de 16 jogos, com 9 vitórias e 7 empates, marcando 25 gols e sofrendo apenas 5. Na edição de 2020, o Flamengo foi derrotado na fase de grupos pelo Independiente del Valle do Equador por inacreditáveis 5-0, mas depois disso conseguiu uma grande sequência de invencibilidade, sendo o primeiro jogo dessa sequência uma vitória no mesmo Equador contra o Barcelona por 2-1, ainda pela fase de grupos mais 2 vitórias, uma delas por 4-0 contra o Independiente del Valle e um 3-1 no Júnior Barranquilla, ambas no Rio de Janeiro. O rubro-negro enfrentou então o Racing Clube da Argentina pelas oitavas de final e foi eliminado nos pênaltis. Nas 2 partidas aconteceram 2 empates por 1-1 e o Flamengo era eliminado depois de 5 jogos sem ser derrotado. No ano seguinte, em 2021, o Flamengo fez ótima campanha e continuou invicto até a final. Na fase de grupos foram 3 vitórias e 3 empates, e os adversários foram o Vélez Sarsfield da Argentina, União La Calera do Chile e LDU do Equador. Já nas oitavas, quartas e semifinal, o rubro-negro venceu todos os seus 6 jogos. As vítimas foram o Defensa e Justicia da Argentina, Olímpia do Paraguai e novamente o Barcelona do Equador. E com a vitória por 2-0 no segundo jogo das semifinais no Equador, o Flamengo alcançava 17 jogos invicto na Libertadores e igualava o recorde do Sporting Cristal, que já durava inacreditáveis 52 anos. Restava naquela edição a final contra o Palmeiras e caso o Flamengo não perdesse a partida, bateria o recorde, mas naquele 27 de novembro o rubro-negro acabou derrotado pelo Alviverde na prorrogação e viu sua invencibilidade ser derrubada. Muitos acreditam que o que vale é o resultado do empate normal, mas não, a prorrogação, como o próprio nome diz, é um prolongamento do tempo normal.
tanto que a contagem do tempo segue normalmente. Os números finais da invencibilidade do Flamengo foram de 17 jogos, com 12 vitórias e 5 empates, com o rubro-negro marcando 43 gols e sofrendo 16. Uma curiosidade dessa sequência invicta é que ela começou em 2020, com uma vitória sobre o Barcelona no Equador, e o último jogo invicto foi justamente uma vitória no Equador diante do mesmo Barcelona. Em 2019, o Atlético Mineiro foi eliminado logo na fase de grupos daquela edição, e seu último jogo foi uma vitória por 2-1 na Venezuela diante do Zamorra. O clube só retornaria para a Libertadores em 2021 e fez uma ótima campanha, sendo eliminado nas semifinais de forma invicta. Na fase de grupos, o Galo enfrentou o Deportivo Laguaira da Venezuela, Cerro Porteño do Paraguai e América de Cali da Colômbia. Já nas fases eliminatórias, só pedreiras. Primeiro, 2 empates contra o Boca Juniors da Argentina nas oitavas e classificação nos pênaltis. Nas quartas, o adversário foi o River Plate, também da Argentina, e desta vez o Atlético conseguiu 2 vitórias. Nas semifinais, o adversário foi o Palmeiras, e após 2 empates, o Galo acabou eliminado da competição pelo gol qualificado, e sem perder nenhuma partida na edição. Foram 7 vitórias e 5 empates. Chegou 2022 e o Atlético estava com uma invencibilidade de 13 jogos. Precisava de apenas 5 partidas sem derrota na fase de grupos para ser o primeiro clube depois de 53 anos a ultrapassar a marca de 17 jogos de invencibilidade na história da Libertadores. E o Galo conseguiu com 3 vitórias e 2 empates. Naquela fase de grupos, os adversários foram o seu rival estadual América, o Independiente del Valle do Equador e o Tolima da Colômbia. E foi diante da equipe colombiana que o Atlético acabou vendo sua sequência ser encerrada. Jogando em casa pela 6ª rodada da fase de grupos, o Galo foi derrotado pelo Tolima sofrendo um gol nos acréscimos da partida. Os números finais do novo recorde de invencibilidade da história da Libertadores foram de 18 jogos, com 11 vitórias e 7 empates, com o Atlético marcando 31 gols e sofrendo 9. O novo recorde foi estabelecido em 19 de maio na vitória do Galo sobre o Independiente del Valle por 3-1 no Mineirão. No mesmo ano de 2021, em que o Atlético crescia sua sequência invicta, o Palmeiras iniciava seu próprio recorde de invencibilidade na Libertadores. Na fase de grupos daquela edição, o Palmeiras era derrotado pelo Defensa e Justiça da Argentina na 5ª rodada, e na 6ª e última, após uma goleada de 6-0 sobre o Universitário do Peru, o Alviverde começava sua sequência sem derrotas. Nas fases eliminatórias, o clube passou por Universidade Católica do Chile nas oitavas, São Paulo nas quartas e Atlético Mineiro nas semifinais. O grande adversário da final foi o Flamengo, e o Alviverde foi campeão após uma vitória na prorrogação. O clube terminou a edição com uma sequência de 8 jogos sem derrota, com 5 vitórias e 3 empates. Em 2022, o campeão Palmeiras fez uma ótima campanha na fase de grupos, vencendo todos os jogos diante do Deportivo Táchira da Venezuela, Independiente Petroleiro da Bolívia e Emelec do Equador. Nas oitavas, mais 2 vitórias diante do Cerro Porteño do Paraguai, e nas quartas, novamente 2 empates com o Atlético Mineiro, com a classificação vindo nos pênaltis. Com este empate diante do Atlético em São Paulo, o Palmeiras igualou o recorde de 18 jogos de invencibilidade na história da Libertadores do próprio Atlético Mineiro. O adversário na semifinal foi o Atlético Paranaense, e caso não perdesse o jogo de ida em Curitiba, o Palmeiras iria estabelecer um novo recorde de invencibilidade, mas acabou derrotado por 1-0 e viu sua sequência ruir. No jogo seguinte, o clube ainda seria eliminado da competição com um empate em São Paulo. Os números finais da invencibilidade do Palmeiras foram de 18 jogos com 13 vitórias e 5 empates, tendo marcado incríveis 50 gols e sofrido apenas 8. Atualmente, quem está ameaçando o recorde de invencibilidade de Atlético Mineiro e Palmeiras é novamente o Flamengo. O clube carioca foi campeão invicto da última Libertadores com incríveis 12 vitórias e apenas um empate, e caso não perca nenhum jogo da fase de grupos da edição 2023, vai conseguir um novo recorde absoluto de 19 jogos de invencibilidade. Hoje, o top 10 do ranking de maiores invencibilidades da história da Libertadores da América está assim. Com 14 jogos de invencibilidade estão o River Plate de 77-78 e a campanha do clube argentino de 2018-19. Depois vem o Newell's Old Boys da Argentina, de 1992, que perdeu a final daquela Libertadores para o São Paulo, e o Cruzeiro de 1998 a 2004. Com 15 jogos sem perder está o América de Cali da Colômbia, de 1980 a 83. Já o Corinthians de 2012 e 2013 alcançou a marca de 16 jogos invicto. Com 17 jogos de invencibilidade, temos o Sporting Cristal do Peru, de 62 a 69, que foi o maior recordista por inacreditáveis 52 anos, quando foi igualado pelo Flamengo de 2020 e 2021, e em 2022 foi ultrapassado pelo Atlético Mineiro, que durante o período de 2019 e 2022 alcançou a marca de 18 jogos de invencibilidade na Libertadores, feita e igualado no ano seguinte pelo Palmeiras de 2021-2022. O Palmeiras, nesses 18 jogos, tem um aproveitamento superior a 81%, já o Atlético conseguiu pouco mais de 74%.
Vocês acreditam que o Flamengo conseguirá estabelecer um novo recorde neste ano? Ficamos todos à espera do sorteio para a composição da fase de grupos, que ocorre em 22 de março. E se quiser conhecer todos os 47 clubes que disputarão a edição 2023 da Libertadores, assista o nosso vídeo que irá aparecer no card final, ou então você pode acessá-lo pelo link na descrição deste vídeo. Bom, gente, chegamos ao final e eu só tenho a agradecer àqueles que têm nos ajudado com likes, comentários e principalmente se inscrevendo no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.